Qual é? Bom. Vários países e nações estão guerreando e competindo entre si pelos recursos naturais da Terra, como madeira, urânio e petróleo. Esses conflitos localizados e violentos têm aumentado sua escala cada vez mais, e as tensões internacionais também têm aumentado, criando na população um crescente medo que uma guerra nuclear pode acontecer a qualquer momento, devastando toda a civilização. Ainda bem que nesse canal a gente só fala de ficção, né? E várias empresas se aproveitaram do medo da população para lucrar bastante, e talvez a mais famosa por fazer isso foi a Vault-Tec, que quando percebeu que a população temia o fim do mundo devido a guerras nucleares, eles tiveram um empreendimento trilionário, o chamado Projeto Safe House, ou Casa Segura, que basicamente eles construíram diversos abrigos nucleares subterrâneos por todos os Estados Unidos, que seriam a salvação da humanidade. Mas o que as pessoas não sabiam é que esses abrigos nucleares, na verdade, eram grandes laboratórios para a realização de experimentos completamente absurdos, antiéticos e, em muitos casos, cruéis. Essa é a segunda parte de um vídeo que eu estou falando de todos os vaults já citados em qualquer lugar da franquia de Fallout. E sem enrolar mais, vamos falar dos vaults de Fallout. Vamos falar de lore. No último vídeo falamos de mais de 10 vaults diferentes, assim como sua história, sua origem e como eles foram introduzidos na lore de Fallout. 15 para ser mais exato. E meu Deus, tem muito vault pra gente falar ainda, então não vamos perder tempo. Como no vídeo anterior a gente parou no Vault 21, vamos começar esse no Vault 22. Fazendo um breve disclaimer, como eu estou fazendo uma série de vídeos e no final o objetivo é editar e fazer todos esses vídeos se tornarem um videozão, conceitos que eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu não vou ficar reexplicando em cada um dos vídeos, ok? O Vault 22 foi construído na região de Mojave e foi introduzido em Fallout New Vegas. E a primeira coisa que você tem que saber sobre o Vault 22, ele foi pensado na verdade para abrigar cientistas que trabalhariam incessantemente em experimentos relacionados com plantação, cultivo, fertilizantes. Seu objetivo final era trabalhar a agricultura de uma maneira que ela pudesse resolver a fome no mundo, assim como a fome que existia antes da Grande Guerra e agora a fome mundial que com certeza iria existir depois dela. Eu tô falando do desenvolvimento de fertilizantes poderosíssimos, plantas resistentes a insetos, doenças, mas vários dos maiores experimentos eram testados, armazenados e até melhorados nesse Vault não necessariamente foram desenvolvidos ou criados ali. Muitos deles foram doações de algumas corporações do pré-guerra, e uma dessas doações causaria a ruína do Vault 22. Esse seria o Pauveria mordicana, que era um fungo que foi originalmente pensado para controle de pestes em grandes plantações. O que esse fungo fazia era bem interessante. Imagina uma peste de plantação, talvez um gafanhoto. Quando esse gafanhoto atacava uma plantação, o fungo liberado na plantação para proteger ela infestava o corpo do gafanhoto, se reproduzia e colonizava todo o corpo daquela criatura. A colonização do corpo do hospedeiro chegava num ponto que o hospedeiro simplesmente morria, mas não antes do fungo tomar conta de todo o seu sistema nervoso e começar a controlar as funções motoras do hospedeiro, fazendo ele infectar os outros indivíduos que tivesse contato. Ao liberar seus esporos, que foi originalmente desenvolvida pelos cientistas da Big MT. Vamos fazer aquela breve contextualização? Vamos falar um pouquinho da Big MT. A Big MT Research Facility, ou instalações de pesquisa da Big MT, ou até mesmo Big Mountain Research and Development Center, no português ficaria como Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Grande Montanha. Era uma corporação de defesa americana que existia lá no pré-guerra. Era uma instalação de pesquisa e desenvolvimento privada construída numa série de cavernas e túneis debaixo de uma grande montanha. Daí o nome que eu acabei de falar. Eles tinham o objetivo de criar as tecnologias que permitissem a prosperidade da humanidade no futuro e não tinham nenhum tipo de limite ético ou moral em seus experimentos, inclusive fazendo vários experimentos bizarros em seres humanos. Fazendo uma breve contextualização dentro da contextualização, a Guerra Fria no universo de Fallout durou muito mais do que a Guerra Fria no nosso mundo. Ela durou dos anos 60, 70 mais ou menos, até praticamente a Grande Guerra, 2070, quase 100 anos de Guerra Fria. E se você lembrar um pouquinho, a Guerra Fria é muito conhecida pelo medo constante de espionagem pelos governos. Então, constantemente, os Estados Unidos e outros países, mas vamos focar nos Estados Unidos, acusava e prendia algumas pessoas sob suspeita de espionagem ou de serem agentes chineses comunistas. E a Big MT tinha alguns contratos bilionários com o exército americano para manter
campos de concentração com esses presos, campos de concentração inclusive que forneciam cobaias para os seus experimentos. Contextualizado, então vamos voltar a falar do fungo. Os cientistas perceberam que esse fungo era bem eficaz, mas tinha dois problemas. O primeiro, que levava muito tempo para matar as pestes, cada indivíduo demorava dias, às vezes semanas, para morrer. E enquanto o hospedeiro estava sendo controlado pelo fungos, ele tinha grande dificuldade para infectar de espécies que eram pouco sociais. Cara, considerando o rumo que essa história tá tomando, eu tô com a leve impressão que os caras criaram The Last of Us antes de The Last of Us, 3 anos antes. Vamos continuar. Uma coisa importante você saber é que ainda no Big MT foi descoberto que esse fungo, sob as condições certas, era capaz de infectar humanos. E à medida que o fungo era desenvolvido nos laboratórios do Vault 22, seus esporos começaram a se espalhar por todo o refúgio, lentamente infectando seus residentes. O primeiro contaminado foi o Dr. Harrison Peters. Todo o processo de contaminação e tentativas de tratamento foram documentadas por ele e por alguns assistentes. Como o fungo foi desenvolvido para combater pestes pequenas, seres pequenos, demorou bastante para tomar conta do doutor, mas foi inevitável. O fungo se mostrou altamente resistente a qualquer tipo de tratamento fúngico e praticamente se reproduziu até tomar conta de seu corpo e ele morrer. Mas mesmo com o doutor já sem vida, o fungo continuou a se espalhar pelo seu corpo até tomar conta de suas funções motoras e se tornar praticamente um zumbi infectado extremamente agressivo e soltando esporos para todo lado, infectando ainda mais humanos. Esses zumbis infectados, apesar de extremamente hostis, eles não tinham o objetivo de comer os vivos ou de atacar necessariamente. Eles tinham apenas um objetivo: dar os seus esporos e infectar o máximo possível de indivíduos. Então não demorou muito para o Vault estar completamente infectado e os poucos sobreviventes abandonarem o Vault para trás. E os mortos que ficaram para trás foram voltando à vida. Dizem que antes dos cientistas sobreviventes abandonarem o Vault 22, eles tentaram erradicar o fungo ao liberar um gás inflamável por todo o Vault e botando fogo nele. Só que não funcionou não. Dizem que os hospedeiros infectados só ficaram mais nervosos, mais agressivos. E assim, o Vault 22 se tornou praticamente um cemitério meio selva, meio floresta, porque sem os cientistas para tomarem conta dos experimentos, as plantas tomaram conta, os fungos tomaram conta e os eventuais curiosos que se atreviam a entrar no Vault 22 eram instantaneamente atacados, eram infectados e se tornavam outros hospedeiros do fungo para infectar o próximo curioso e assim por diante. E o Vault 22 foi abandonado por volta de 2096. E muito tempo depois, por volta de 2281, alguns cientistas da NCR começaram a nutrir um certo interesse, já que as pesquisas desenvolvidas ali poderiam ajudar a agricultura da NCR. Depois a gente tem o Vault 24. O Vault 24 é um completo mistério. Por quê? Tudo indica que ele estaria presente em Fallout New Vegas, mas ele foi cortado durante o desenvolvimento. E nos arquivos do jogo, a gente até encontra o macacão do Vault 24. Tirando isso, a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele. O próximo já é o Vault 27, e eu acho ele um caso curioso. Porque assim, ele foi citado originalmente na Bíblia de Fallout, lá atrás em 2002. O que já faria dele algo tecnicamente não canônico. Mas aí que tá. Na série de TV, que é 100% canônica, quando os cabeçudos das maiores corporações de todos os Estados Unidos começam a fazer aquele brainstorm das ideias de vaults de cada um deles, o representante da Big MT fala do Vault 27. Ainda assim, a gente sabe pouco sobre o Vault 27, mas a gente sabe a ideia de seu experimento. O experimento do Vault 27 era, na verdade, super popular o Vault. Se o Vault tinha uma infraestrutura e suprimentos para manter no máximo 1000 pessoas, eles iam colocar 2000 pessoas lá dentro. É isso que a gente sabe sobre o Vault 27. Eu acho que deve ter dado ruim, só que a gente não sabe ainda. O próximo seria o Vault 29, só que o caso do Vault 29 é curioso. Por quê? Porque a gente tem duas versões dele, uma versão canônica e uma versão não canônica. Primeiramente, vamos falar da versão canônica. A gente só tem uma citação de uma mulher e ela reclama numa gravação de holotape que ela foi designada como zeladora no Vault 29. E ela cita que ela bem puta porque lá ia ser um Vault cheio de adolescentes riquinhos. É isso que a gente sabe na lore canônica. Agora, quando a gente vai pro não canônico, a gente tem uma lore bem mais trabalhada e completa. A aparição ou não aparição do Vault 29 vem no Fallout Van Buren, que eu falei no vídeo anterior que seria o Fallout 3 original, que nunca foi lançado. Mas apesar que ele nunca foi lançado, vazou uma demo, vazou alguns documentos, então acaba que a gente tem bastante informação sobre ele. Uma dessas informações é o Vault 29, a versão não canônica do Van Buren. A ideia do Vault 29 é que ali seriam aceitos apenas crianças, no máximo 15 anos de idade.
Quando os pais dessas crianças chegassem no Vault 29, eles seriam deslocados para outros vaults, ou em alguns casos teriam mortes acidentais, se é que você me entende. Mas no Vault 29 teria apenas crianças e adolescentes, no máximo 15 anos. E eles não seriam cuidados por adultos, mas sim por uma inteligência artificial extremamente poderosa, chamada Zax, e por robôs enfermeiros. E tanto a inteligência artificial quanto os robôs iriam cuidar dessas crianças e educar elas a um nível básico, quase tribal. Ao mesmo tempo que ao longo dos anos, alguns desses robôs iriam sair do Vault e começar a construir uma cidade próxima a ele. E quando as crianças fossem chegando na idade, elas seriam liberadas do Vault e iriam povoar essa cidade. Só que tem uma coisa curiosa. Diana era a cientista que estava por trás desse experimento e ela passou por aquele procedimento de tirar o seu cérebro e colocar num robô. Então todo o Vault 29, na verdade, estava meio que sendo controlado por ela. E ela tinha um plano de quando as crianças fossem liberadas do Vault, com uma mente completamente primitiva, uma imagem gigantesca dela mesma seria projetada como se fosse um holograma ou uma projeção na parede mesmo, não fica claro. Mas a ideia é que ela promoveria uma imagem de divindade dela mesma, se tornando a deusa dessa nova cidade. Eu achei interessante e eu acho que tem tudo a ver com Fallout, mas infelizmente tá num jogo que nunca lançou. Então quem sabe um dia eles não tragam pro canon de Fallout. Agora a gente vai falar do Vault 31, só que assim, para falar do Vault 31, tem que falar em conjunto do 31, 32 e 33. E isso aqui vai ser um grande spoiler da série de TV. Então se você ainda não viu a série de TV e tem vontade de ver, eu vou deixar um tempo aqui na tela em algum lugar pra você pular. Tô falando sério, porque assim, a série de TV é muito bacana e tem um plot twist no final dela que é simplesmente incrível, principalmente pros fãs dos jogos. Então se você não viu a série de TV, pula pro tempo que tá na tela. O Vault 31, 32 e 33 são únicos em toda a franquia. 3 vaults individuais, porém as suas portas compartilhavam uma área em comum. Esses vaults tinham uma sociedade bem meritocrata, que as pessoas basicamente alcançavam seus objetivos, cresciam na sociedade através do esforço e das próprias conquistas. A ideia por trás de 3 vaults interconectados é que assim, a população dos 3 vaults era bem grande, tinha plantações e outras coisas. Então a ideia de 3 vaults é que assim, se surgisse uma pandemia ou uma praga agrícola, por exemplo, ela não iria se espalhar por todos os 3 vaults. Ao mesmo tempo, 3 vaults interconectados permitiam que um vault ajudasse o outro em caso de necessidade, sem necessariamente expor aquele vault. Só que a verdade era outra, né? A verdade é que o Vault 32 e 33 era basicamente um grande laboratório eugenista idealizado por Bud Askins, vice-presidente da Vault-Tec. O objetivo era criar os executivos corporativos perfeitos, uma raça superior de homens e mulheres de negócios. Eu falei Vault 32 e 33. E o Vault 31? O Vault 31, na verdade, não era um Vault como os outros dois. Ele não tinha alojamentos, fazendas, oficinas, nada. Ele, na verdade, era um abrigo para hospedar várias e várias cápsulas criogênicas. Quem estava criogenado ali? Os funcionários mais leais e mais próximos à Vault-Tec e a Bud Askins, que de tempo em tempo eram acordados e designados para serem os supervisores, os diretores do Vault 32 e 33. Mas isso era um segredo que a população dos Vault 32 e 33 não sabiam. E talvez você se pergunte, o pessoal do Vault 32 e 33 simplesmente aceitava a liderança do Vault 31? Sim. Sabe por quê? Porque todos eles sofriam uma espécie de lavagem cerebral desde muito novos, que o Vault 31 era um Vault mais isolado, com uma educação muito superior e com recursos muito superiores. Tecnicamente, eles sempre estavam mais preparados para liderar os outros Vaults. Mas tudo foi pro caralho quando em algum momento a galera do Vault 32 descobriu a verdade, que eles não passavam de ratos de laboratório. Houve uma guerra civil e um massacre, e o Vault 32 simplesmente caiu. Ah, e uma coisa curiosa, sabe Bud Askins, o vice-presidente da Vault-Tec? Até os dias atuais, né, na lore, ele continua sendo a cabeça por trás desse experimento dos 3 Vaults, só que agora em forma de cérebro robô. Ele fez o procedimento de remover o próprio cérebro e colocar num robô. E o ponto atual da lore do Vault 33 é que eles ainda não descobriram, mas alguns membros daquele Vault estão descobrindo. Aí a gente tem o Vault 36. O Vault 36 ele não é canônico, foi citado na Bíblia de Fallout, e o experimento dele é, sei lá, esquisito, palha. O experimento dele era basicamente que a única alimentação da população era um mingau aguado. Mano, às vezes eu fico assim, cara, o pessoal da Vault-Tec era muito à toa, velho. Porra,
Que falta do que fazer do caralho. O próximo seria o Vault 39. O Vault 39, ele era pra aparecer num jogo que não foi lançado, que é o Brotherhood of Steel 2. Graças a Deus não lançaram essa desgraça. Eu fiz um vídeo do Brotherhood of Steel 1, cara, que jogo merda. Parece um Diablo feito com a bunda. Mas enfim, o Vault 39 não se sabe nada sobre ele, nem mesmo o seu experimento foi documentado. Apenas que seria um Vault com quase uma selva, que as plantas cresceram a ponto de virar praticamente uma floresta. Depois a gente tem o Vault 42, que não é canônico, citado na Bíblia de Fallout, que é mais um dos experimentos bosta. Basicamente, nenhuma lâmpada ali teria mais do que 40 watts. Considerando que em Fallout só tem lâmpada incandescente, seria o equivalente a uma lâmpada de 5 watts de LED. É meio escuro. Já o Vault 43 foi citado na mesma tirinha de quadrinhos do Vault do Homem dos Fantoches, que é o Vault 77 que eu vou falar mais pra frente. E é mais um Vault com um experimento à toa, idiota. 20 homens, 10 mulheres e uma pantera. Esse é o experimento. Ah, não é canônico, né? Pelo amor de Deus. Agora a gente pode falar do Vault 44. Definir se o Vault 44 é canônico ou não é meio complexo, porque o Vault 44 aparece na expansão Nova Califórnia do board game de Fallout. Pelo que eu pesquisei, o board game é canônico e a lore do board game também é canônica. Só que algumas pessoas dizem que as suas expansões não são canônicas, então eu acho que não é canônico não, mas tá muito bem trabalhadinho pra não ser, então... Pelo que eu vi, o Vault 44 originalmente era pra fazer parte do Fallout Tactics 2. Só que o Tactics 2 acabou nunca sendo lançado. E mais pra frente ele acabou sendo adaptado e incluído nessa expansão do board game. E ele tem um experimento interessante. O Vault 44 abrigava dezenas, se não centenas de cientistas, mas ele tinha uma área dele secreta que ninguém sabia da existência, que continha diversas criaturas perigosas, tanto animais como criaturas mutantes devido à radiação. E tinha uma série de robôs e sistemas autônomos e automatizados para manter esses animais vivos e alimentados. Só que toda essa estrutura automatizada consumia grandes quantidades de eletricidade e acabou interferindo no funcionamento de alguns dispositivos que preservavam a comida dos cientistas, incluindo seus refrigeradores, eventualmente drenando a energia desses refrigeradores e estragando a comida dos humanos. Os humanos, sem conseguir abrir a porta do Vault para sair para fora, acabaram perecendo devido à fome. Mas mesmo anos depois disso, as criaturas continuam vivas, já que os robôs continuam alimentando elas com comidas contaminadas e estragadas. E aí, tá gostando do vídeo? Tá gostando de saber a lore dos Vaults de Fallout? Então não se esquece de curtir o vídeo. E se é a sua primeira vez no meu canal, eu queria que você se sentisse muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever no canal e confere os outros vídeos. Aqui a gente fala bastante sobre lore de Fallout, Warhammer e várias outras franquias de RPG, ficção científica, e eu tô começando a falar até de quadrinho também, que eu acho muito foda. Aqui eu basicamente compartilho com vocês as minhas paixões. Beleza, curtir e se inscrever no canal é extremamente importante para ajudar o canal a dar certo. Mas se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, se couber no seu orçamento, se couber a partir do valor de um cafezinho, você pode se tornar membro do canal e vai ter acesso a alguns benefícios bem legais. Agora a gente vai pro Vault 51. O Vault 51 foi selado com 52 moradores e nenhum supervisor. Em vez disso, ele foi entregue aos cuidados de Zax 1.3C, uma superinteligência artificial cujo objetivo era descobrir o melhor método para escolher um líder. Seu único assistente humano era o sargento Robert Baker. De início, Baker sugeriu a alternativa mais óbvia, votações democráticas, mas foi um completo fracasso. Sabe por quê? Porque todo mundo se candidatou e todo mundo votou em si mesmo. Com o fracasso das votações para eleger um supervisor, eles tentaram uma república, que também não deu certo. Zax concluiu que votar era inútil, mas teve uma frase que Robert Baker falou para Zax que iria inspirar seus próximos passos. Baker falou para Zax que grandes líderes costumam surgir em momentos de crise de maneira praticamente natural. E levando isso em consideração, o que Zax, uma superinteligência artificial, fez? Começou a causar uma série de crises no Vault, porque assim, uma hora ou outra, um líder ia emergir. Zax começou a orquestrar várias situações que gerariam verdadeiros desastres
sociais. Alguns deles, mas não se limitando a esses, foram, por exemplo, conflitos entre classes sociais, forçando ricos a viverem em péssimas condições, shows de talento com apostas extremas, valendo quartos privados e outros privilégios, crises alimentares, fazendo os moradores famintos competirem entre si pelos poucos alimentos disponíveis, competindo com violência, jogos de azar manipulados, infestação de moscas só para gerar mal-estar e estresse, e a gravidade e intensidade dessas crises só foram escalonando, e lá por volta de agosto de 2078, a regra passou basicamente a ser a violência, assassinatos por ciúmes e traições, várias tentativas de massacres. A coisa ficou tão feia que todos os moradores do Vault acabaram perecendo, exceto Ruben Gill, que como último sobrevivente foi automaticamente eleito o novo supervisor. Mas assim, como todo mundo morreu, Ruben Gill não tinha quem supervisionar. Ou seja, na percepção de Zax, Ruben não estava adquirindo experiência como supervisor e consequentemente ele era ineficiente e insatisfatório na posição. Com isso, Zax começou a limitar as áreas que Ruben podia acessar, incluindo a área de segurança e seu próprio escritório. Ruben ficou anos sozinho, isolado, e até mesmo Zax se recusava a falar com ele, porque bem, ele era um supervisor ineficiente, né? Ruben acabou encontrando um refúgio no álcool e se tornou alcoólatra. Quando outros Vault começaram a se abrir e suas populações começaram a emergir para a superfície, Zax começou a ver uma oportunidade de atrair essas pessoas e recomeçar o ciclo para descobrir o método perfeito de eleger líderes. E obviamente Ruben Gill seria rebaixado e faria parte desse novo ciclo. Ao perceber que ia começar tudo de novo, Ruben Gill hackeou alguns sistemas de Zax e conseguiu se esconder em uma das caixas de descarte do Vault e finalmente conseguiu fugir do Vault e começou a elaborar um plano para destruir Zax. Nas minhas pesquisas eu não achei como Ruben Gill morreu, mas a gente sabe que ele morreu em algum ponto tentando contactar o morador do Vault 76. O personagem que a gente controla no Fallout 76. Algumas pessoas sugerem que Zax deu um jeito de matar ele, mas eu não achei nada sobre isso. Aí a gente tem o Vault 53. Vault 53 é mais um Vault citado na Bíblia de Fallout, não é canônico e é um daqueles Vaults merda. Eu acho que vou fazer um dia um vídeo só de Vault merda. Vault de gente que não tem o que fazer. O experimento do Vault 53 era basicamente o seguinte: todos os equipamentos do Vault 53 estragavam rápido. Eram fáceis de consertar, mas estragavam rápido. Literalmente só pra estressar a galera. Aí a gente pode falar brevemente do Vault 55 e 56 junto, porque o experimento de ambos os Vaults foi meio que proposto pelos mesmos cientistas. No Vault 55, basicamente, eles não teriam acesso a nenhum tipo de entretenimento, seja de filmes, programas de TV, livros, nada. Já o Vault 56, eles teriam acesso apenas às gravações de um comediante, né, de um humorista muito ruim. E os cientistas disseram que a galera que tinha acesso ao comediante ruim iria colapsar antes da galera que não tinha nenhum tipo de entretenimento. Sabe qual é o nome do videogame favorito das pessoas que curtem o carnaval sem limites aí e faz merda tudo que é canto? O Nintendo 3DS T. Eu não duvido. Aí a gente pode ir pro Vault 63. O Vault 63 foi idealizado por Hugh Stalls, um dos diretores da Vault-Tec, e sua esposa Cassidy. Eles sabiam que a guerra era apenas uma questão de tempo, mas ao contrário dos outros, eles não queriam apenas sobreviver, eles queriam reinar sobre aquilo que sobrasse do mundo. Para isso, precisavam de um abrigo só deles, um Vault só deles. Mas até mesmo a Vault-Tec exigia uma justificativa para a construção de um Vault. E Hugo tinha a resposta perfeita. O Vault 63 seria um centro de pesquisa, destinado a desenvolver tecnologias capazes de proteger e dominar o mundo pós-guerra. Tecnologias como o controle climático, adaptado do extinto projeto militar Atlas, e robôs de combate inspirados em designs roubados diretamente do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Era o sonho de um ditador visionário disfarçado de avanço científico. A construção do Vault causou revolta. A comunidade local de Dark Hollow Falls foi expulsa de suas terras. Hugo prometeu abrigo em troca de silêncio, mas quando as bombas caíram em 2077, ele trancou as portas na cara deles. O Vault 63 era na verdade uma casa de férias de luxo para o casal e seus amigos e família mais próxima. Não tinha espaço para outras pessoas. Mas trancar o mundo do lado de fora não impediu que o horror nascesse dentro do Vault. O Vault 63 não estava acabado quando foi selado. A radiação proveniente das explosões nucleares penetrou as brechas da construção, lentamente contaminando seus moradores. Boa parte, talvez até a maior parte dos moradores do Vault 63 morreram devido à radiação. Outra parte
passaram pelo processo de gulificação, se tornaram mutantes da radiação, os ghouls. E os piores, os menos sortudos, se tornaram mutantes ferais, monstros sem mente guiados apenas pelo instinto. Foi aí que tudo ficou pessoal para Hugo. Seu próprio irmão August foi um dos primeiros a perder a sanidade. Em 2095, Cassidy começou a mostrar os mesmos sinais. Desesperado, Hugo ativou a máquina climática inacabada, esperando reverter ou conter o processo de alguma forma. E de certo modo funcionou. A transformação de Cassidy não avançou, mas ela acabou entrando em um coma profundo. O preço, no entanto, foi devastador. O uso da máquina criou uma nova mutação: os Lost. Ghouls altamente instáveis, violentos, desfigurados e incontroláveis. Os amigos e vizinhos de Hugo foram transformados em bestas, e ele próprio também virou um Lost. Mas, por ter sido o epicentro da ativação, de alguma forma conseguiu manter a sua mente intacta. Hugo estava imortal, amaldiçoado e agora completamente sozinho. Em 2105, Hugo arriscou tudo de novo. Ativou a máquina pela segunda vez, disse que era uma tentativa de salvar Cassidy, mas no fundo, talvez quisesse acabar com o próprio sofrimento. A tempestade que se seguiu da ativação da máquina rasgou o território ao redor de seu Vault e quase destruiu o que tinha restado. Cassidy, em coma há mais de uma década, moveu os olhos, reagindo à presença de Hugo. Isso foi suficiente para reacender sua obsessão. Hugo concluiu que havia uma saída, uma forma de estar com sua família de novo, não curando, mas unificando. Seu objetivo era ativar a máquina uma terceira e última vez, não para salvar alguém, mas para fundir a mente de todos os Lost numa única consciência. Na visão distorcida de Hugo, isso seria o paraíso. Ele, sua esposa, sua filha, seus sobrinhos e todos os outros Lost, ligados para sempre em uma prisão mental coletiva, sem sofrimento, sem solidão, sem livre-arbítrio. Aí a gente tem o Vault 65, ou melhor, a gente não tem. O Vault 65 foi encontrado quando algumas pessoas fuçaram os arquivos do Fallout 76. Então ele é um Vault que foi cortado da versão final do Fallout 76. E a gente não sabe nada sobre ele, além que talvez ele seria energizado por 4 geradores. Tirando isso, a gente não sabe mais nada. Aí a gente tem o Vault 68, que também não é canônico, foi citado na Bíblia de Fallout, que a ideia é que teriam 1000 habitantes ali, só que desses 1000 habitantes, apenas uma mulher. E o 69 é a mesma coisa, só que o contrário, 999 mulheres e um homem. Isso aqui já é ideia esquisita dos autores, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é lore mais não, isso aqui é safadeza. Fallout 70 também foi citado na Bíblia de Fallout e é mais um Vault de safadeza. Porque no Fallout 70, os macacões do Vault foram projetados para danificarem muito mais rápido, diminuindo drasticamente a disponibilidade de roupas. Porra é essa, velho? O próximo é o Vault 74. O Vault 74, ele até aparece em alguns materiais, alguns tutoriais do Fallout 3, mas ele não existe nos arquivos do jogo. Já no Fallout New Vegas, ele até existe e tem uma missão nele, só que você só consegue acessando o console de comandos do jogo, meio que hackeando o jogo, entre aspas. Ao usar o console de comandos do jogo e se teletransportando pro Vault 74, ele não é acessível de maneiras tradicionais. Quando você se teletransporta pro Vault 74, o jogo começa uma missão, a missão de explorar o Vault 74. E ela termina quando você lê os registros do Overseer, do supervisor do Vault 74, que tem uma simples frase: o Vault foi violado, não há força suficiente para o level 5, que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Assim que você lê isso, acaba a missão. E esse Vault, ele é engraçado porque ele é um Vault que ele tem um spawn de inimigos. Literalmente, inimigos nascem nele. Tirando isso, a gente não sabe mais nada sobre ele. Então ele é um conteúdo cortado de Fallout New Vegas, provavelmente de Fallout 3 também. Em seguida, o Vault 75. O Vault 75 apareceu em Fallout 4. Imagina você colocar a sua criança numa escola que você confia e ela acabar sendo cobaia de um experimento mega bizarro de uma corporação para a criação de soldados perfeitos. O Vault 75 ficava debaixo da escola de ensino médio Malden. À primeira vista, um abrigo escolar construído para proteger os alunos em caso de guerra nuclear. Nada demais. E para garantir que ninguém recusasse abrigar nele, o acesso ao Vault era subsidiado. Ou seja, as famílias não precisavam pagar pela segurança de seus filhos. Um bom negócio, né? Mas como sempre acontece nos Vaults, isso não passava de uma mentira para esconder a verdade.
O Vault 75 foi criado para a refinação da genética humana, um plano completamente eugenista. O plano misturava seleção genética, modificação hormonal e experimentação com embriões humanos. O Dr. Brown e outros cientistas da Vault-Tec queriam moldar uma nova geração, não de sobreviventes, mas de humanos superiores. O Vault seria fechado e os experimentos durariam por gerações e só iria abrir por ordem da própria Vault-Tec. Quando as bombas caíram em 2077, pais, professores, alunos, todos correram às pressas para a escola e o Vault se abriu para recebê-los. Assim que entraram, as crianças foram levadas ao átrio para receberem orientação de como conviver no Vault. Os pais foram executados a sangue frio. Imediatamente. Os soldados da Vault-Tec seguiram ordens, nenhuma testemunha, nenhum vínculo. A geração que nasceria ali dentro teria apenas uma verdade, a da Vault-Tec. As crianças foram doutrinadas a temer o mundo exterior, apelidado de A Terra de Cima, um lugar de dor e de monstros. Elas cresceram treinando, estudando e suando. E tudo com uma promessa: quando você se formar, você vai lá pra cima e vai reconstruir o mundo. Mas a verdade, a formatura era uma sentença. Aos 18 anos, os jovens eram divididos. Os mais fortes e inteligentes recebiam uma vacina e eram colhidos. Órgãos, material genético, alguns apenas desapareciam. Os obedientes e úteis, mas não excepcionais, eram recrutados para o time científico do Vault. E os que tinham resultados insatisfatórios, eles eram celebrados em uma cerimônia falsa e em seguida executados. Alguns registros sugerem que um grupo de jovens se revoltou, guiados por um ex-graduado, um cientista que viu demais. A rebelião explodiu. O Vault foi aberto à força e os experimentos terminaram, mas já era tarde demais para os que vieram antes. Já nos dias atuais, em 2287, quando o nosso personagem vai até o Vault 75, o Vault 75 foi transformado em uma base de operações de uma gangue, de uma tribo chamada de Gunners, e nenhum dos residentes originais moravam ali ainda. O que aconteceu com os últimos deles é praticamente um mistério. Antes da gente ir pro último Vault do vídeo de hoje, eu vou deixar um rápido recado aqui. Tem uma forma de você ajudar o crescimento do canal que você não vai gastar nada mais do que você já gastaria nas suas compras normais. É o seguinte, toda vez que você for fazer uma compra na Amazon, clica no meu link primeiro, porque assim você não vai pagar nada mais por isso, mas um pedacinho do valor que você pagar pra Amazon, ao invés de ir pros bolsos já entupidos de dinheiro do Jeff Bezos, vai vir pra mim, pra me ajudar a fazer a manutenção do meu sonho. E para não perder o costume, eu vou mostrar para vocês aqui uma compra que um inscrito fez usando meu link. Ele comprou uma substituição para cabo Astro A40, cabo de fone de ouvido A10, fio trançado. Eu não sei exatamente para que serve isso, mas ele comprou usando meu link e fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo, cara. Isso aqui para mim é muito importante. E se você estiver vendo na TV, é só apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá aqui. Aí você vai direto pro aplicativo da Amazon, faz suas compras, ajuda eu e não paga nada mais. Agora vamos voltar pro vídeo. E aparecendo no Fallout 76, vamos falar do Vault 76. O Vault 76 não era um laboratório sinistro, nem um teatro de horrores como tantos outros. Era um dos poucos Vaults controle, um experimento social puro. O plano? Selecionar os melhores dos melhores, os mais brilhantes, os mais patrióticos e prepará-los para reconstruir o país. A construção começou em fevereiro de 2065 e terminou 4 anos depois. Era para abrigar até 500 pessoas, mas nos registros apenas 88 realmente viveram ali. Uma elite formada por militares, engenheiros, acadêmicos, até um ex-chefe de gabinete da Casa Branca. Tudo preparado para um evento anunciado com muito orgulho. O Reclamation Day, ou o Dia da Reclamação, o dia em que os filhos da Vault-Tec sairiam para reconquistar os escombros da América. O Vault 76 foi inaugurado em 4 de julho de 2076, no tricentenário dos Estados Unidos. A cerimônia foi televisionada, hinos eram tocados, bandeiras tremularam, mas por trás dos holofotes havia alguns sacrifícios. A supervisora escolhida para o Vault era jovem e idealista e teve até mesmo que romper seu noivado. Seu noivo, Ivan, não foi aceito no Vault 76 e ela teve que escolher entre seu futuro marido, seu noivo, ou o futuro da América. A resposta era óbvia:
América. E no dia 23 de outubro de 2077, as sirenes tocaram pela última vez, as bombas rasgaram o céu e as portas do Vault 76 se fecharam. O mundo do lado de fora foi engolido pelo fogo. Lá dentro começava um novo experimento. Durante 25 anos, os moradores do Vault 76 viveram em uma bolha dourada. Apartamentos mobiliados, treinamentos com Pip-Boys, competições, premiações, até uma Copa do Mundo da Vault. Mas não era só festa, a pressão era constante, a tensão era sutil. A cada ano aumentavam os bloqueios disciplinares, a comida passou a ser racionada, as mentes brilhantes da Vault começaram a vasculhar os terminais à procura da verdade sobre o que esperava lá fora. Os moradores do Vault 76 nunca souberam a verdade, mas a sua supervisora tinha uma missão secreta: localizar 3 silos nucleares e garantir que ninguém, nem milícias, nem o exército, nem sobreviventes jamais usassem essas armas, a não ser a própria Vault-Tec. Só que a Vault-Tec foi meio burra, né? Eles escolheram uma supervisora jovem, inexperiente, sozinha. Há quem diga que ela foi escolhida de propósito para realmente não conseguir cumprir sua missão. E em 2102, com o fim do experimento se aproximando, a Vault começou a colapsar. As plantações hidropônicas começaram a falhar, a moral entre os residentes falhavam, e os moradores começaram a fazer alianças e planos para quando saíssem do Vault, às escondidas, já que os seguranças não sabiam desses planos. Isso fez a supervisora começar a entender que não tinha muito o que fazer. Era hora de começar a libertar esse pessoal, ou ver eles devorando uns aos outros. Na véspera do Reclamation Day, o dia da reclamação, ela autorizou um último presente. Festas, comida, bebidas e muita risada. Foi a última vez que o átrio viu alegria. Em 23 de outubro de 2102, as portas do Vault 76 se abriram e com elas a esperança e o caos voltaram a respirar o mesmo ar. A supervisora, ela já tinha partido há muito tempo. Sua missão fez ela sair dali muito antes de todo mundo. Atrás dela ficaram apenas os escolhidos da Vault-Tec, cada um com um kit de sobrevivência e uma ordem final. Vão, reconstruam a América, porque vocês não podem mais depender da Vault-Tec. O sistema foi programado para falhar e praticamente expulsar vocês. Não olhem para trás mais. E esse é o pontapé inicial de toda a história principal de Fallout 76. Talvez você pergunte assim, mas Fallout 76 tem história pra seguir? Cara, apesar que Fallout 76 é um MMO, apesar que no lançamento ele foi extremamente criticado, ele tem uma história sim, principalmente depois das expansões. Ele é praticamente... Eu gosto de falar que Fallout 76 é tipo Fallout 4, só que dá pra você jogar com seu mano, sabe? Dá pra você jogar com um amigo. Ó, no vídeo de hoje a gente falou de 27 Vaults. Ainda tem aproximadamente uns 30 Vaults, mais ou menos. Nesse ritmo, eu acho que com mais uma parte a gente conclui. Aí eu vou editar como se fosse um videozão de mais de 1 hora, falando de todos os Vaults. Pessoal, comentando brevemente sobre a treta que teve com o meu último vídeo, Warhammer 40K. Eu ia tentar responder no final desse vídeo aqui, mas eu vi que tava ficando meio longo, então depois eu vou fazer um vídeo à parte só comentando essa treta que deu. Só que adiantando pra vocês, é uma treta que eu quase não me importo. Eu não me importo a ponto, eu nem fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo porque um inscrito foi no grupo do WhatsApp do canal. O canal tem um grupo do WhatsApp, só que eu esqueço de divulgar. Um inscrito foi no grupo do WhatsApp, falou comigo que tava tendo treta. Tava tendo treta porque a galera não tava concordando com o meu vídeo. Eu falei, tá, é um vídeo de opinião. Eu já esperava que muita gente não fosse concordar. Mas depois eu vou fazer um vídeo comentando isso com mais detalhes, senão vai estender demais o vídeo de hoje, que não tem nada a ver com o Warhammer 40K. Mas pra finalizar, eu quero que vocês saibam que esse canal não é de Warhammer 40K. É um canal que eu compartilho as minhas paixões com as pessoas que estão dispostas a ouvir o que eu tenho a dizer. Por enquanto é isso. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui e até a próxima.